Opa, e aí, beleza? Tudo bem? Pablo Ricardo aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Vou fazer hoje uma análise, né? A pedido de um inscrito aqui do canal, Lucas Salles. Até inclusive eu preciso fazer isso mais vezes quando tem umas perguntas interessantes, né? Que é legal estar comentando. Essa pergunta dele, já compartilhar aqui a tela. Lucas Salles pergunta o seguinte: ó, Pablo, talvez você já tenha falado, mas eu não entendo a questão de a Rússia só atacar essa parte mais abaixo no mapa. É questão de mobilidade ou estratégia para capturar essas terras que são mais ricas e férteis. Qual o motivo disso? Pergunta de Lucas Salles 8658. Muito obrigado pela pergunta, Lucas, e eu vou responder agora o que é que acontece. Vamos lá, existe todo um contexto de conflito que você precisa entender. Primeiro, a Rússia, deixa eu pegar um outro mapa aqui, já para compartilhar aqui o mapa e você ver. Vou achar aqui o mapa, vamos lá. O que é que acontece? Essa é a situação aproximada agora no mês de março de 2025 de avanço russo, né? Ok, vamos para o contexto histórico. O que é que aconteceu ao longo da história, tá? Os russos tinham a região ocupada da Crimeia e do Donbás. E aí houve todo aquele avanço, né? Isso é em fevereiro, antes da invasão. Chega aqui em março de 2022, fevereiro para março, os russos começam a avançar em toda a região, ó, tanto a região mais ao norte, rumo a Kiev, próximo a Sumi, Kharkiv, Mariupol, todo esse setor. Chega em novembro de 2022, há toda uma questão de recuo e chega na situação que nós conhecemos aqui, ó, novembro, e chega dezembro de 2024, que é essa fase final de 2022. Os russos ainda estavam recuando. Em 2023 começou a reviravolta e mudar a posição, né? Começou a novamente avançar. Chega em dezembro de 2024, avançando em alguns setores especificamente, principalmente esse setor aqui, próximo a Donetsk, que foi onde ocorreu o maior avanço russo de uma forma geral, beleza? Dito isto, outra questão, então, por uma questão de conflito, os russos terminaram recuando para esses setores, ficando nesses setores. Só que existe um fator, um possível motivo, como você bem comentou. Aqui não existe algum outro motivo? Esse mapa aqui, ó, um mapa que é bem conhecido do mundo dos conflitos, né, da geopolítica. Esse mapa ele é pré-conflito, ele é de 2000, provavelmente de 2020, tá? É um mapa que mostra a questão das riquezas de gás e petróleo desse lado leste da Ucrânia, tá? Mostra algumas coisas do lado oeste, mas é basicamente do lado leste. E perceba que esse em amarelo, tá? Esse amarelo mais forte, pena que eu não consigo riscar aqui, toda vez que é esse tipo de mapa eu não consigo. Mas esse amarelo mais forte aqui, perceba que é quase um dourado, né? É uma potencial ocupação, como está na legenda. Isso, como eu falei, esse mapa ele foi divulgado por volta de 2020, tá? Então, a ocupação atual, então, na época só tinha a Crimeia ocupada. Então, os russos planejavam já esse avanço desse lado leste, que é onde está toda a riqueza, essa principal riqueza. Isso aqui é só um dos mapas que tem gás e petróleo, tá? Fora o outro de terras raras, de mineração. Então perceba que é praticamente, se formos observar, eu vou trocar aqui de mapa, ó, tá vendo? O mapa, esse rosa aqui mais escuro é a ocupação, só para contextualizar. Esse rosa clarinho aqui, ó, eu rachurar aqui, ó, fica mais fácil. Esse rosa clarinho aqui, ele é russo, território russo mesmo, tá? Esse rosa mais escuro, território ocupado pelos russos. Esse rosa com contorno vermelho é o famoso Donbás, tá? Só para deixar claro. E aqui abaixo, aqui, tá a Crimeia, né? Aqui tá a Crimeia, tá? Só para contextualizar. Então perceba que tá quase o desenho do gás e petróleo. Lógico que falta avançar rumo a Kharkiv, né, ó. Falta avançar rumo a Zaporizhia, Dnipro,
Então falta ainda, por aquele esquema, faltaria algo como isso aqui, assim, ó, de terras. Falta tudo isso, né? Falta uma área até consideravelmente grande. Mas ao sul, pegando Kherson, Mykolaiv. Então daqui pegaria Kherson, Mykolaiv. Pega Odessa nesse desenho aqui. Pega Odessa. E seria por toda a Odessa. Então, essa área aqui é o que falta ser ocupada por esse plano. Seria mais ou menos isso aqui. Tudo isso, tá? Nesse mapa aqui. Então, sim, tem segundas intenções quanto a isso. Então, o primeiro fator, já por volta de 2020, se tinha a intenção de um possível avanço russo, irem buscar essas terras nesse sentido, tá? Lembrando que originalmente, antes do conflito, era o Donbass, que é essa região aqui. Os russos startaram a partir disso, tá? Aí vem outro fator que é, quando houve esse recuo, então, devido ao fator do recuo de onde eles estavam, então começaram a avançar. Aí você pergunta, por que tá mais ao sul? Na realidade, não é bem ao sul, não é? É a sudeste, se formos analisar. Ao sul mesmo seria esse trecho aqui de Kherson, né? Zaporízia. Não tem conflito. Quer dizer, você precisa entender que existe conflito em todo o território. Tudo isso aqui, ó, mesmo que eu não relate, mas tem conflito todos os dias. Tem batalhas, não tem troca de posições, né? Agora, se eu pego esse setor aqui, a partir de Velika Novozilka, a partir daqui, ó, de Velika Novozilka, subindo, Pokrovsk, Toretsk, Chassif Yar, tudo isso aqui é onde está o conflito mais quente, né? Ó, tudo isso aqui é o setor mais quente do conflito neste momento. Lógico que tem Kursk lá em cima, tem outros trechos, mas digamos, é um trecho quase único aqui. Lógico que existem etapas, existe o trecho Velika, existe o trecho intermediário, existe o trecho Pokrovsk, existe o trecho do plantio, existe o trecho Chassif Yar e Toretsk, existem minis bolsões, né, de setores, tá? Mas o fato é que o terceiro motivo, então o motivo número 1, já tinha planejado esse tipo de avanço. Número 2, quando ocorreu o recuo, calhou de ficar nesses setores, então estão partindo desse pressuposto. E número 3 tem a ver com fortificações mesmo, tá? Se eu pegar aqui esse outro mapa, é um mapa russo, Divigen, o nome do mapa, perceba, não vou dar zoom só para você entender o contexto aqui. Não sei se dá para ver, lógico que provavelmente vai dar só se estiver no celular, mas deixa eu circular aqui, ó, em torno de Kramatorsk. Tá vendo esses detalhes meio roxo? Isso aqui, ó, em roxo, são fortificações, ó. São fortificações. Tudo isso aqui são fortificações. Então, deixa eu tirar de novo o zoom. Então, você perceba que nesse setor mais ao norte existem mais fortificações ucranianas. Então, deu tempo os ucranianos se organizar em alguns setores, até porque são construções até pré-2022, tá? Já existia próximo a Toretsk, já uma proteção natural. Olha o que existia aqui embaixo, ó. Olha o que existe em torno de Donetsk, tanto russo como ucraniano. Então já existia proteções, existia uma série de valetas, já tinham cavado muita coisa desse tipo, tinham colocado sistemas de concreto, então, né, pequenos túneis. Então, esse fator também interfere. O avanço em alguns setores está mais forte do que outros. Tem um outro fator que é o seguinte, de objetivo mesmo. Como é uma linha muito grande, então os russos e ucranianos precisam se dedicar em mais lugar do que o outro. Por exemplo, enquanto eu gravo esse vídeo, os ucranianos estão focando sua energia basicamente em Pokrovsk e em Toretsk. Enquanto eu estou gravando. Em Kursk já está caindo, né, pelos russos, e os russos têm feito todo um sistema defensivo em Pokrovsk e muito falho defensivo em Toretsk, estão errando muito, tá? E estão avançando em setores como Velika Novozilka, aqui abaixo. Estão avançando para terminar de conquistar o restante do território que está programado, tá?
Tem esses fatores que são interessantes observar. Então vai depender muito da situação. Então o momento é que é propício para isso. Tem uma outra questão também que é o seguinte, eu sei sempre por aqui, ó. Existe um setor, eu sempre sei por conta, perceba que aqui abaixo, ó, como é que eu sei? Só para contextualizar para vocês. Existe um pequeno porto, outro porto, né? São, como é que eu posso dizer, na geografia, seria algo como cabo, né? Formando pequenas baías, né? Ó, nesse setor, nesse outro setor, são quatro. Só que existe um que fica entre o segundo e o terceiro em linha reta, então aqui, ó, este setor aqui, eu sei por isso, né? Então este setor aqui, entre o primeiro e o segundo, entre o segundo e o terceiro no meio, este setor tem algo especial que eles estão buscando, que se você observar bem, ó, deixa eu só tirar de novo, entre o segundo e o terceiro, aqui, ó. Então, aqui. Isso aqui. O que tem aqui? Aqui é o setor de Velika Novosilk e Pokrovsk. Esse setor é um setor de mineração muito forte, com um grande potencial futuro de mineração. Exatamente o que está acontecendo em Pokrovsk e nesse trecho de Velika Novosilka. Então, supõe-se, eu imagino que os ursos também estejam buscando isso. Só que tem um outro fator que é um setor mais desprotegido. Perceba que esse setor tem poucas vilas, tá? Vou dar mais um zoom. São vilas, vilarejos, aldeias de menor proporção. É mais fácil avançar e conquistar. Do que setores ao norte nós temos Pokrovsk, Mirnorad, Kostiantynivka, Kramatorsk, Sloviansk. Tá? Temos cidades de grande porte. Aí, Pablo, entre Sloviansk e mais à frente, que é Kupiansk, tem uma brecha bem grande aqui. Por que que os ursos não avançam aqui? Aí aqui tem a ver com o terreno. É uma área alagada, difícil acesso. Tem o rio Oskol. Tem mais de um rio, né? São 4 rios aqui que interferem, de grande porte, que interferem no avanço e no uso de mecanizados e blindados, nesse setor mais ao norte. Pablo, então por que que eles não avançam mais aqui ao sul? Aqui nesse setor Zaporizhzhia nós temos o rio. Deixa eu mostrar aqui no mapa uma imagem real, que aí você vai entender melhor. Pronto, aqui, ó. Esse setor Zaporizhzhia, deixa eu dar mais um zoom, para você entender o nó cego que é aqui, olha. Olha o mazão, é quase um, entre aspas, mazão de água. Olha o comprimento só nesse setor aqui de água. Você tem do rio de Dnipro, ó, vai dar 20 quilômetros de largura. 21 quilômetros de largura aqui nesse setor. Então é muito difícil o avanço russo nesses setores de rio aqui, ó. Que tem exatamente quem? As cidades de Zaporizhzhia, que está no meio de rios, né, em ilhas, Nikopol. Mas ao sul nós temos, deixa eu tirar mais o zoom aqui para mostrar. Nós temos o caso de Mykolaiv, Kherson, o caso de Odessa, que além de rios tem a questão do mar, que é um futuro. Os russos têm uma intenção futura de conquistar Odessa, tá? Mas querem conquistar sem destruir. Por isso que é um avanço mais complexo. Eu não sei se eu consegui responder tudo isso. Porque quando junta esse fator de mineração, de riquezas, de reconstrução, de ocupar e reconstruir, então ele não pode estar destruindo. Ele precisa ter a população, mas cedo ou mais tarde a população vai voltar. Essa população, quando voltar, por exemplo, a que voltou em Mariupol, ela percebeu que não foi ruim para ela, beleza? Está ocupada pelos russos, mas os russos estão reconstruindo. Destruíram até certo ponto algumas partes da cidade, foi uma guerra bem pesada, o cerco e tudo mais, mas evitou-se coisas mais graves que poderiam até ter ocorrido e não ocorreu. Tá? Então, é isso que eu digo, assim, são pequenos outros fatores, tem a ver com logística. Esse setor Donetsk, que é mais fácil, entre aspas, movimentar as tropas, então também favorece, tá? Em relação aos outros, é aquilo que eu falo sobre logística. O setor mais ao norte de Kupiansk, esse setor por conta dos rios, até a movimentação, a locomoção é mais lenta. É tanto que só agora é que os russos lá em cima, aqui ó, no rio Oskol,
que conseguiram dominar, ou estão pelo menos conseguindo dominar a travessia do rio, fazer movimentações. Pablo, e por que outros setores isso não acontece? Aqui em Kharkiv, Kharkiv aqui tá, vamos chamar assim, tá empesteado, como diz o pessoal, tá lotado de soldados, de fortificações, ataques constantes, então não se move nada. Fronteira pegando fogo. Não aparenta, mas está com muito. Esse é o problema, porque todo o território, inclusive até o norte com Belarus, tem até soldados aqui, ó, por exemplo, existe uma pequena quantidade de soldados aqui na Transnistria, que é essa parte aqui rosinha aqui, ó. Uma área separatista da Moldávia. Aqui está a Moldávia e essa parte aqui meio rosa, né? É uma área separatista da Moldávia chamada Transnistria. Tem soldados da Rússia, na Transnistria. Assim como tem soldados ucranianos protegendo aqui. É para evitar um ataque surpresa em território, principalmente rumo a Odessa. E esse trecho aqui de Odessa é mega protegido, tá? Pessoal, muito bem protegido. Existe uma proteção, porque não mostra aqui, mas tem muita proteção. Muito soldado aqui, em radares, é pesado aqui. Então, tem esses fatores geográficos também na questão. Não sei se eu consegui responder, até passei o tempo, eu queria passar no máximo 10 minutos explicando. Eu queria detalhar isso. Pode ser que eu creio que eu expliquei tudo. Se ficou alguma coisa, deixem no comentário que vocês acham que pode também fazer parte dessa questão. E, lógico, evidentemente, tem outros fatores, como quantidade de baixa dos soldados. Isso interfere, tá? Equipamentos. Não é que, entendeu? Não é que tem pouco equipamento, a questão logística que eu falei. Então, no final, tudo tem a ver, o outro fator, questão logística. Termina sendo mais vantajoso avançar também nesse setor, até por um motivo também de conquista, beleza? Agora sim, valeu. Grande abraço. Oi, sim, deixa a tua pergunta.